Salve, meus amigos, tudo bem? Thiago da Patrono aqui. Hoje a gente vai fazer um react. Saiu ontem ainda um documentário da Brasil Paralelo sobre a vida do Santos. Fiquei surpreso, apesar de, obviamente, saber que a BP tem lançado cada vez mais conteúdos de cunho religioso, especialmente católico, nos últimos anos. Né? Não era assim lá no início, tem cada vez mais se tornado assim. Mas ainda assim fiquei surpreso, até então positivamente, por ver esse tipo de conteúdo saindo numa plataforma desse tamanho e com esse público específico, com esse viés. Estou bem curioso para ver o que vai acontecer. Não assisti nada. É, Botei aqui 2 segundos do documentário só enquanto eu testava ainda as câmeras, as coisas. Fiz uma luz diferente, o negócio para ficar com um pouquinho mais cara de cinema. Dá para assistir melhor e eu chamar menos atenção do que a própria obra. Espero que tenham gostado. Comenta aqui se tu gostou desse cenário aqui diferente. É o meu mesmo cenário do Todo Santo Dia, mas luz diferente, poltrona diferente, pra gente mudar também os conteúdos. Mas enfim, vamos para esse react. Eu vou assistir ele inteiro, do início ao fim. Vou parar para comentar. Talvez o vídeo fique longo. Posso, se interessar para vocês, eu posso disponibilizar ele tanto inteiro quanto em algumas partes. Então também comenta aqui. O primeiro que vai ser disponibilizado vai ser o inteiro, com certeza. Mas dá para a gente dividir pensando em alguns outros formatos mais interessantes. Vou botar ele na tela aqui. E vamos ao react. Lembrando, né, já deixa o teu like e tua inscrição e vai comentando aqui enquanto a gente for conversando. Vamos lá. O que é o ser humano? Esta pergunta atravessou séculos. Foi feita por filósofos, teólogos e cientistas. Cada época tentou respondê-la à sua maneira. Mas há um ponto em comum entre respostas tão diferentes: o reconhecimento da imperfeição humana. O cristianismo afirma que o ser humano foi criado bom, mas cedeu à tentação do pecado. O hinduísmo atribui a imperfeição à ignorância sobre a própria natureza. A psicologia... Já uma coisa que eu não tinha anotado aqui, que eu acabei de ver enquanto eu fui parar, que é o primeiro episódio. Então aqui a gente vai ter uma série sobre a vida dos Santos. Mas o que eu ia comentar quando eu fui parar é que fiquei em dúvida agora sobre qual é o fio condutor, né? A gente vai falar sobre a vida de alguns santos, imagino que seja isso. Mas me parece que primeiro a gente vai ter uma construção sobre santidade, uma definição de conceitos, né? Meio que colocar todos os espectadores num lugar comum, ó. Entendemos isso por santidade. Partindo disso, vejamos quem foram os santos. Imagino que seja isso que vai acontecer. Aponta vieses cognitivos que distorcem nossa percepção da realidade. A biologia observa limitações concretas do corpo humano, articulações frágeis, pontos cegos na visão e riscos elevados no parto. Campos distintos do pensamento, métodos distintos de análise. Ainda assim, todos convergem em um mesmo diagnóstico: o ser humano é falho. Com tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Belas imagens ali, eu acho que algumas coisas geradas com IA, né? Me parecem fotos animadas, mas com uma boa composição. A BP é muito boa nesse tipo de conteúdo. Acho que não é infográfico exatamente que dá pra gente dizer, né? Mas esse conteúdo de infotenimento, assim, de utilizar imagens, de fazer documentários, vibe documentário de YouTube mesmo, né? Se o ser humano é imperfeito, como alguém poderia afirmar que pessoas perfeitas viveram entre nós? Foi sobre o véu desta desconfiança que muita polêmica já surgiu em relação a uma palavra no cotidiano de todos nós, mas muitas vezes mal compreendida: santo. Isso é muito curioso, né? A gente trata santo, especialmente se vocês estão ou já estiverem inseridos num ambiente, no meio que não é tão católico, a palavra santo é tipo... remete a tudo menos ao que de fato é ser santo católico, né? Remete ou a ser alguma coisa muito grande, a ser uma pessoa
importante, ou a ser aquele santinho que aceita tudo, que não... Vejo até a palavra, né? O santinho, tipo, cabecinha pro lado, não reclama de nada, é feito de trouxa, tudo menos o que é santidade mesmo, assim, né? Ou, o santo é aquele que dá comida na rua, pegando alguns aspectos de santidade e trazendo isso assim como se isso fosse o todo da santidade, né? São algumas ações apenas de alguns santos. Seja bem-vindo à estreia da série A Vida dos Santos. Nesta temporada, nós investigamos a trajetória de 5 santos que marcaram a história e influenciaram os fundamentos da nossa civilização. Você vai entender como Joana d'Arc liderou exércitos movida por uma convicção interna inabalável. Como o intelecto de Tomás de Aquino estruturou a harmonia entre a fé e a razão. E como José de Anchieta enfrentou o desconhecido para estabelecer as bases de uma nova cultura em solo brasileiro. Vai conhecer a força de São João Batista, a voz que clamou no deserto e preparou o caminho com um testemunho de coragem, e a mudança radical de Inácio de Loyola, o soldado que descobriu no campo da consciência uma batalha muito mais profunda do que aquelas que travou com a espada. Embora tenham vivido em épocas e contextos muito diferentes. Então, São Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, São João Batista, São José de Anchieta e Santa Joana d'Arc, é isso, né? Pelo que eu peguei. Uma escolha curiosa, São Tomás de Aquino, bem usual, e não estou nem falando sobre ser importante ou não, ou ser batido, enfim, mas é um santo sobre o qual se fala muito, que aparece, imagino que tenhamos muitos documentários e tal. Acho que dentro dessa escolha de santos, não é exatamente essa proposta, mas sim de santos que mudaram o mundo, né? Santo Tomás está perfeitamente aí colocado, assim, já foi muito utilizado nesse lugar. Santo Inácio de Loyola também. São José de Anchieta, mais pra gente que é brasileiro. A própria Brasil Paralelo, acho que já falou muito de São José de Anchieta. A Lumine tem documentário sobre isso, filme, né, sobre isso. Mas achei curioso, Santa Joana d'Arc, até entendo aqui que seja também, assim, não tá no rol desses grandes, assim, no sentido de ser usada para isso, mas já foi muito usada no cinema, inclusive, na literatura. Mas São João Batista achei curiosa a escolha, me pareceu bem peculiar, assim. Não que não seja importante, pelo contrário, né? Inclusive, um dos santos, um santo que foi elogiado por Nosso Senhor em vida e que é um dos poucos que tem festas além da festa da sua morte, mas digo mais pelo sentido de ser utilizado para esse tipo de coisa, assim, nesse contexto, até, né, nesse nosso meio católico atual. Eles decidiram não se acomodar diante dos dilemas de seu tempo. Eles compreenderam que a vida exige uma resposta coerente e que a nossa existência ganha peso quando é orientada por uma intenção clara. Essa mesma busca por clareza e por uma vida com mais significado é o que todos nós desejamos quando um novo início de ano começa. Este episódio não é apenas um relato histórico. Ele foi desenhado para ser o ponto de partida para que o seu ano não seja apenas uma repetição do passado, mas o início de uma trajetória com muito mais propósito. Para isso, nós preparamos um plano de formação completo que acompanhará toda esta série. Uma experiência inédita, pensada para ajudar você a transformar o conhecimento que virá aqui em um hábito de crescimento. Ao final deste vídeo, nós explicaremos todos os detalhes sobre como você pode ter acesso à série completa e ao conjunto de bônus exclusivos que preparamos para o lançamento. Fique agora com... Sim, isso aí já é imaginado, né? É uma forma de fazer lançamento. Mas sigo achando curioso que essa seja a temática da Brasil Paralelo nesse momento. Não sei se isso é, de algum modo, alguma mudança de estratégia da empresa, ou de caminho da empresa, se eles sempre quiseram chegar nesse lugar. Acho que a conversão dos sócios mesmo, dos fundadores, foi se dando também, até onde eu sei, né? Ao longo do tempo. Então, imagino que essas coisas tenham aparecido através dessa conversão, graças a Deus, se converteram. E, enfim, acho que é um grande ganho para o nosso meio católico, para a formação de católicos, para a evangelização. Mas sigo surpreso de este conteúdo nesse local. E não tenho a menor ideia do que vai aparecer no final nessa formação, assim, o que é essa formação continuada. Mas já aproveito para puxar a brasa pro assado, porque aqui na Patrono a gente fala sobre os santos todos os dias. Inclusive, estão saindo algumas séries, vai sair mais coisa
para te ajudar a criar devoções, a descobrir santos para ser devoto, porque isso faz muita diferença na nossa vida. Provavelmente aqui a gente vai falar, a gente vai assistir nesse episódio, quem assistir a série inteira vai ver, eu imagino, sobre ter os santos como inspiração. Em geral, é isso que a gente vê nas obras, especialmente documentais, assim. Mas na Patrono a gente fala muito também sobre intercessores. Os santos tem esses dois aspectos, né, pra gente. Inspiração e intercessão. A vida deles serve de modelo, serve de gabarito, de algum modo, para que a gente viva também. Porque a vida deles é como se eles fossem aquele cara que foi lá no vestibular e, sei lá, fez 970, 980 de 1000. E eu sou um idiota que eu faço 200. Pô, é muito mais fácil eu chegar nos 900 e pouco do que chegar nos 1000. Quando eu chegar nos 900 e pouco, aí dali eu consigo sozinho chegar aos 1000, ao gabarito perfeito que é o próprio Jesus. Mas esse é um exemplo. E a parte de intercessão, ou seja, de pessoas vivas que estão no céu diante de Deus e que junto a Deus intercedem por nós. Isso não é muito apresentado. Vou ficar mais surpreso se isso for apresentado aqui. Primeiro episódio de A Vida dos Santos. Até breve. Há nomes que são lembrados por seus feitos, outros por suas ideias. Mas há alguns poucos que entram para as páginas da história por seu testemunho. A esses, a Igreja chama de santos. Fazer uma crítica, pode ser meio idiota, mas a vida dos santos, para mim, e aí tratar de 5 santos é meio confuso. Tendo que talvez tenha sido um nome para ser impactante e tal. Vamos ver, talvez haja uma construção de por que estes são os santos, ou porque eles são um exemplo de todos os tipos de santo concatenados ali neles, não sei o que vai ser dito assim. Mas a vida dos santos, pensando que a gente tem obras como o do Alan Butler, acho que a MBC editou, ou do Padre Horbacher, que é uma coleção gigantesca. Assim, a gente fala de todos os santos, ou todos os santos daquela época, ou de ao menos um santo por dia, ou de, enfim, aí tratar uma série de 5 santos com o nome de A Vida dos Santos. Não é um pecado, não é um erro teológico nem nada, mas pensando em compreensão do conteúdo me parece um pouco diferente, assim. Estranho. Mas é um bom nome. Afinal, por si só. não é a perfeição do homem que a Igreja Católica está prometendo quando declara que alguém é santo? Na verdade, não. A santidade nunca significou a perfeição de uma pessoa. Muitos dos santos reconhecidos viveram vidas marcadas por conflitos, quedas e graves erros. O ponto decisivo está na mudança de direção. Em algum momento, mudança de direção, que é conversão, né? Converter para alguma nova direção. Conversão é justamente isso. A origem da palavra mesmo tem a ver com isso, né? Todos reconheceram que suas escolhas já não eram compatíveis com o sentido mais alto de suas vidas e decidiram mudar. Elas responderam ao que a tradição cristã entende como a vocação de todo ser humano: buscar a santidade, mesmo sendo imperfeito. Como pode ser que, mesmo com toda essa abundância de confirmações cotidianas da imperfeição do ser humano, existe uma proposta tão ousada quanto a santidade? O que habilita a Igreja a dizer quem é santo? O que é, afinal, um santo? Se essas perguntas forem respondidas, entra num bom ponto de apologética, de como responder a questões protestantes, como defender a fé. Vamos ver se isso vai ser respondido aí, mas algo que inclusive está em alta no momento, digamos, acho que é o sucesso do professor Ariel Lazari, por exemplo. Não sei se é para mim que isso costuma aparecer muito mais, porque eu já sigo ele há muito tempo, ou se realmente está ganhando a bolha católica, digamos, mas é um momento bem oportuno para se falar sobre isso também. A série que você está começando é um convite a conhecer de forma mais profunda a história desses santos.
Eles são bússolas para que você tenha um norte para onde ir e um exemplo a seguir. Nem todos chegarão ao nível de conduta desses santos, mas quanto mais você se aproxima deles, mais orientada a Cristo a sua vida fica. Do mesmo modo, aqueles que professam outra fé ou não a têm, podem constatar que o comportamento... É isso que eu falei sobre inspiração, né? A vida deles é uma vida muito mais próxima de Cristo do que a nossa, provavelmente, do que a média, assim, das pessoas que a gente conhece, provavelmente, ou do que o comum hoje. Então, desligar a nossa vida do mundo para aproximar da vida dos santos já nos coloca no meio caminho. É tipo tu dividir algo muito bom de organização hoje, né? Ao invés de tu ter muitas tarefas grandes, tu pega uma tarefa grande e divide ela em micro tarefas. No final, a lógica é a mesma. Ao invés de tu ter a meta já de, nossa, eu preciso ser igual a Jesus, isso é tão difícil que acaba sendo frustrante, que parece que tu nunca chega, porque Deus é perfeito e a gente não tem como. Então, buscar os santos, né, ter os santos como referência próxima nos ajuda a alcançar aquela referência última, que é o coração de Jesus. O nosso coração, para ser santos, nós devemos transformar o nosso coração no coração do Senhor. Santos é um exemplo de estilo de vida. São modelos de paciência, coragem e empatia que servem a todo ser humano, mesmo aos não cristãos. Quase todos esses santos nasceram no pecado e tiveram em sua vida um momento de encontro com Deus e conversão que o fizeram seguir a Cristo. Em alguns, esse encontro com Cristo aconteceu ainda na infância. Em outros, só foi acontecer depois de velho, mas apenas um entre todos nasceu santo. Nenhum santo nasce santo. Todos vêm ao mundo marcados pelo pecado original e, ao longo da vida, são transformados pela graça. João Batista é diferente. São João Batista é um caso muito bonito da Sagrada Escritura. São João Batista, ele é, entre aspas, o primeiro batizado. Muito bom. Não fazia a menor, faz muito tempo que eu não falo com ele. Não fazia a menor ideia de que ele ia aparecer. Interessante. Como assim? Quando Maria vai visitar sua prima, Isabel, a passagem, ela ficou cheia de Espírito Santo e a criança deu pulos de alegria no seu ventre. Basicamente, aquilo ali era São João Batista sendo batizado. Então, São João Batista, ele já recebe essa graça santificante. Segundo a fé cristã, ele já foi santificado antes mesmo de ver a luz do sol. Ainda no ventre de Isabel, ele estremeceu ao encontrar Jesus, que estava no ventre de Maria. Deixa eu fazer um comentário aí no detalhe. Talvez isso não tenha nenhuma intenção, seja só uma forma de falar mesmo. Segundo a fé cristã, ele já foi santificado antes de ver a luz, ou seja, no ventre. Eu entendo e gosto disso, mas para mim é segundo a fé católica, pensando nesse meio, né? Os demais cristãos, e aí bem entre aspas, não sei o quanto acreditam nisso, né? Num abraço materno, o seu destino. Tá ótimo falar isso. João cresceu rejeitando o conforto, vivendo no deserto, em silêncio, oração e simplicidade. Vestia-se apenas com pelo de camelo e um cinto de couro cru. Para sobreviver naquele ambiente hostil, alimentava-se do que a natureza dava, gafanhotos e mel silvestre. Quando surgiu em público, pregava uma mensagem clara e direta: arrependimento e mudança de vida. Multidões o escutavam, mas ele nunca se colocou como centro. Quando viu Jesus, apontou para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista preparou o caminho. João Batista foi, então, o profeta que fechou o Antigo Testamento e abriu o Novo. O Novo Testamento abre-se com a vida pública de Cristo. E Cristo inaugura sua vida pública com o batismo. Ali terminava a missão de João, começava a missão de Cristo. Sua fidelidade à verdade o levou a confrontar o rei.
por denunciar o pecado de Herodes, foi preso e, por um capricho de vingança, decapitado. Sua voz foi calada pela espada, mas sua missão estava cumprida. Uma coisa interessante, né? A gente tem, por exemplo, o Santo Estevão como proto-mártir. Tem a descrição do martírio dele nos Atos dos Apóstolos. Mas a gente tem o martírio de São João Batista, né, nos Evangelhos. Óbvio, a igreja pensa na primeiro mártir depois da crucificação, depois da igreja tendo nascido, né? E aí, independente das opiniões, a igreja nasceu no cenáculo, nasceu na cruz, etc. São João Batista está antes disso. Mas é interessante que nós temos, sim, um mártir já nos evangelhos, né? Apesar de termos muitos mártires narrados nos Atos dos Apóstolos, que é já posterior aos evangelhos, cronologicamente, né? Não necessariamente escrito. Mas temos São João Batista, é o primeiro santo, na verdade, que a gente vê sendo martirizado, se a gente pensar na história da igreja, né? João Batista viveu para a verdade e morreu por ela, deixando um exemplo eterno de coragem. A atitude humilde de São João Batista deve ser a atitude de todo cristão. É a atitude de dou testemunho, mas eu não chamo a atenção para mim. Eu não quero os holofotes para mim. Eu não quero ser guru do meu irmão. Eu não quero ser o protagonista. Eu sou apenas aquele que aponta. E depois eu saio de cena. O exemplo de João Batista leva a uma reflexão importante. Quantas vezes na vida a verdade não é sacrificada a troco de um benefício ou para evitar uma punição? Quantas vezes a mentira se torna um caminho mais fácil para alcançarmos o que queremos? João Batista nunca negociou a verdade, jamais negou o Cristo, mesmo diante das mais terríveis provações. E o que eu te contei agora é um pedaço pequeno de toda a trajetória desses santos. Ainda há muito a ser aprofundado. Na série exclusiva da Brasil Paralelo, A Vida dos Santos, São João Batista será um dos 5 que terá sua história contada. São episódios envolventes e com bastante conteúdo para que você aprenda enquanto se diverte. Tudo isso exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo. Além de uma vida virtuosa e dos milagres... Falar um pouco só da minha impressão, tá? Talvez me surpreenda, mude um pouco. A gente está em 10 minutos dos 48 que a gente tem aqui. Provavelmente a gente vai ter um pitch final com, sei lá, 5, 8, 10 minutos. Então, digamos que a gente tem aí 40 total. A gente tem uns 30 minutos pela frente, 20 e poucos, de conteúdo. Mas uma pontinha de sensação de que, na verdade, não é um episódio por si só, assim, é só um grande trailerzão, assim, uma divulgação dos conteúdos da série. Espero que não seja, tá? Gostaria que fosse um episódio por si só, assim, que se bastasse, claro que parte de uma série, mas que não fosse só uma divulgação, uma introdução à série, se fosse um episódio mesmo falando sobre o assunto. Muitos desses santos se dedicaram profundamente aos estudos. Eu vou dar uma acelerada pra gente, acho que não ficar com um vídeo tão longo, se bem que também vou manter assim, né, porque eu não gosto de acelerar, eu não gosto particularmente de acelerar, na verdade, os vídeos, e eu não gosto muito de acelerar pensando em obras de cinema ou séries, enfim, porque uma coisa é tu acelerar um podcast, ouvir uma fala, né? Outra coisa é tu acelerar uma coisa que o tempo dela também foi pensado. Santo Agostinho é um dos mais imprescindíveis filósofos da Idade Média. A sua interpretação sobre Platão influenciou profundamente o cristianismo. Tá citado aqui, mas não. Só que dentre todos, um se destaca como um verdadeiro titã filosófico. Com uma obra colossal que se tornou basilar no pensamento ocidental, Santo Tomás de Aquino é inescapável para todas as pessoas que buscam entender o mundo ao seu redor. Inclusive, um santo que provavelmente todos vocês já ouviram falar, mesmo que não fossem católicos. É um santo que a gente aprende na escola, muitas vezes não como santo, infelizmente, mas a gente aprende o filósofo Tomás de Aquino
aparece, talvez cada vez menos, mas na minha época de escola eu me lembro de ter ouvido sobre ele. E eu não era católico, né? Então, quando eu me converti, quando eu virei católico de fato, assim, já era batizado, quando eu passei a frequentar a igreja, era um santo que eu já tinha ouvido falar e de algum modo já era familiar para mim. Ele é um dos pilares da filosofia cristã, porque mostrou que a razão humana não é inimiga da fé, nem precisa ser anulada para que o homem busque a verdade. A inteligência possui autonomia real, pode conhecer o mundo, compreender a natureza humana, formular princípios morais e investigar as causas últimas da realidade. A fé não substitui esse caminho racional. Ela o completa onde a razão, por seus próprios limites, não consegue avançar. Acho que a primeira vez que eu vi que eu trabalhei algum conteúdo de cinema ou de série foi uma série de 2 episódios, eu acho, do professor Vitor Salles. Eu tô com Meirelles na cabeça. Vitor Salles falando sobre psicologia atomista, talvez. Acho que já se vão 3 anos disso. Primeiro conteúdo que eu produzi. Ao ter atuado ativamente na reintegração do pensamento de Aristóteles à filosofia medieval, Tomás ofereceu ao Ocidente uma linguagem filosófica sólida para pensar a existência. Se uma pessoa já possui uma fé sólida sem a base racional, ela continuaria tão sólida quanto a partir da sua racionalização. Conceitos como ato e potência, causa, substância, forma e finalidade passaram a estruturar séculos de reflexão filosófica. O pensamento desse filósofo não é importante apenas para os católicos. Provavelmente, em algum momento, você já se confrontou com os mesmos questionamentos que ele respondeu com tanta clareza e precisão. Como posso ter... Eu não sei se isso ficou muito claro, talvez eu esteja errado também, mas esses conceitos ali, as causas, etc., ato e potência, isso não são conceitos de Santo Tomás, né? São conceitos, acho que de Aristóteles, não sei se é alguma coisa de Platão, mas são conceitos que, claro, ele ele produziu filosofia de modo que ele conseguiu concatenar essas coisas, o pensamento, a fé católica, o pensamento filosófico da época dele, e pegar essas coisas que tinham sido recém-resgatadas, né? Era uma filosofia antiga que estava, de certo modo, perdida, que foi resgatada, traduzida, e ele que ordenou essas coisas, dizendo, essas coisas não são opostas, elas coincidem, elas se encaixam, e é dessa forma que elas se encaixam. Entendo, acho que Santo Tomás produziu muita coisa, mas acho que nesse aspecto o grande mérito dele é produzir esse elo, entender, ligar os pontos de modo que as coisas façam sentido juntas. Imagino que seja isso, tá? Até onde eu entendo, foi isso que aconteceu. Certeza de que Deus existe. Se ele existe, como provar a sua existência? É possível ter uma fé e ao mesmo tempo confiar na ciência? Ao investigar a existência de Deus, Santo Tomás de Aquino retoma uma ideia de Aristóteles. Ele observa que tudo que se move é movido por outra coisa. Pense em uma fileira de peças de dominó. Cada peça só cai porque a anterior caiu antes. Mas isso levanta uma pergunta inevitável. Mas qual foi a primeira peça empurrada? Não é possível que todas caiam sozinhas ao mesmo tempo. Assim como não é... De acordo com Marcos Bruso, não precisa ter uma causa, né? Hoje, no Todo Santo Dia, eu citei ainda... Hoje é dia de Santo Tomás de Aquino, né? No Todo Santo Dia eu comentei sobre o react que o Luca fez ao Marcos Bruso, que supostamente iria quebrar, refutar as 5 vias de Santo Tomás. E essa parte é uma parte que permeia muito esse... quase um debate no final. Indico que vocês assistam, tá? Tá realmente muito bom, conteúdo longo, tem 2 horas o último deles, mas a sequência deles é relativamente longa, mas vale muito a pena, especialmente para quem gosta, ou quer ser devoto de Santo Tomás, e para quem quer entender melhor essas coisas. Eu, por exemplo, o pouco que eu tô falando aqui, muito vem do que eu ouço, do que eu consumo do conteúdo do Luca, sobre esse aspecto. Possivelmente, extremamente raso ainda, eu não sou um estudioso disso, mas acho que uma coisa ou outra já consegui entender. Teve uma cadeia infinita de movimentos. Quem construiu a casa? O homem. Quem criou o homem? Um conjunto de elementos químicos. Quem criou esses elementos? O Big Bang. Mas quem criou o Big Bang?
Perceba como essa sequência de perguntas pode ser infinita. Para Tomás de Aquino, se existe movimento, deve existir um primeiro motor que iniciou tudo sem ser movido por outro. A este primeiro motor, Santo Tomás de Aquino afirma ser Deus, aquele que dá início e sustenta toda a cadeia do ser. Santo Tomás era um amante profundo das Escrituras Sagradas. E por esta razão é que sua teologia é tão profunda. Ele entende que a verdade revelada por Deus, ela é uma verdade que ultrapassa qualquer tipo de reflexão humana. Em que sentido? Ninguém pode destruir a verdade que Deus revelou. O peso de São Tomás de Aquino na formação do pensamento ocidental é tão profundo. Um comentário esdrúxulo. Nesse tempo em que esses tempos nós tivemos uma polêmica de se pessoas gordas passam credibilidade ou algo do gênero. E aí, Santo Tomás é justamente uma dessas figuras que trouxe e foi usado como contraponto às poucas imagens aqui que estão aparecendo. Muitas, as imagens, as pinturas mesmo que tem dele, nem todas retratam ele como alguém que era gordo, mas provavelmente era grande, alto e pesado. Mas vi as imagens aqui e fiquei pensando, putz, algo que teve no hype poderia estar retratado aqui. Claro que uma obra está pensando em outras coisas, mas seria algo que nos traria para um assunto do momento também. Que é impossível compreender a fé, a filosofia e a própria noção de razão no Ocidente sem passar por ele. Seu legado atravessou séculos, moldou universidades, orientou a teologia cristã e ofereceu à inteligência humana um caminho seguro e conciliador entre a razão e a fé. Então, além de um exemplo para que você tenha uma vida virtuosa e consiga se desvincular dos vícios, Santo Tomás também lhe dá insumos filosóficos para compreender a sua existência para além das respostas óbvias. Para alguém que quer evoluir as suas virtudes, é necessário conhecer a vida de pessoas virtuosas. Com certeza, não existem pessoas virtuosas apenas na Igreja Católica. Há exemplos de grandes seres humanos que em vários lugares do mundo se tornaram muito virtuosos. Contudo, os santos passam por uma investigação rigorosa única. Poucas pessoas são submetidas a uma investigação rigorosa e é um grupo de pessoas que, sobre um aspecto, quer dizer, acho que isso é uma coisa que tem muito com o que eu falei lá no início do conceito de santo. Santo é uma delimitação específica, né? Uma forma específica de viver. Ainda que existam muitos caminhos para ser santo, muitos carismas, tem a ver com lidar com a circunstância. Não é simplesmente ele era uma pessoa tão boa, é um santo. Ou foi uma pessoa que ajudou tanta gente, é um santo, né? Porque aí a gente vai extrapolando isso, a gente vai até o rouba mais faz ajudou tanta gente, roubou, mas ajudou tanta gente, tá? Então era santo. Então, enfim, a gente pode ir muito longe com isso. Mas é isso, tipo, existem pessoas boas fora da igreja? Existem, claro. Existem santos fora da igreja? Se existem, por méritos da igreja, tá? Por méritos, né, pela oração da igreja, pela cultura implantada pela igreja, pelo ensinamento cotidiano da igreja, pela intercessão dos próprios santos. Ou seja, só é santo aqueles que, mesmo de fora da igreja, por ação da igreja, ou seja, ação do corpo místico de Deus, corpo místico de Cristo, ou seja, por ação de Deus, foram santificados, né? Questionamentos para que você tenha certeza de que ela é um exemplo a ser seguido. Estudar a vida dos santos, se direcionar pelos santos, é uma forma de ter certeza que você está aprendendo com pessoas altamente virtuosas. Eu sei que é uma frase que pode ser mal utilizada, mas existe uma expressão que é quem obedece não erra, né? Então, basicamente, se a Santa Igreja está com a sua autoridade te prescrevendo vidas a serem seguidas,
a autoridade da igreja é suficiente para isso, se tu é católico. Tá? Se tu não é, também... Diferente dos animais, nenhum ser humano se contenta com uma vida de simples satisfação das suas necessidades físicas. O ser humano não foi feito simplesmente para comer, beber, reproduzir e dormir, como um animal. Existe o espírito humano que busca o sentido da sua existência. Porque o homem é um ser temporal que percebe que veio de algum lugar e vai para outro lugar. E que a sua existência é uma transcendência. Ele existe transformando a sua própria vida e o seu caráter com base numa causa final e não simplesmente numa necessidade imediata. Essa causa final... Uma coisa, na verdade, que tem que se falar sobre santidade, eu achei que, na verdade, eles iam abordar desde o início, primeiro essa construção de santidade, mas é justamente isso, fim último, felicidade, o que é a felicidade, o que é o bem, o que é o sumo bem. Então, esses conceitos ordenados nos mostram que Deus é o fim último. E aí, a gente vai faz essa verificação de o que é ser feliz, o que é ser bom, qual é o objetivo da vida, por que nós estamos aqui, etc. Isso aponta para Deus. Deus aponta para a igreja aponta para os santos. Digamos que, estou simplificando absurdamente, mas o caminho lógico vai ser esse. Claro que nós vamos ter argumentos, passagens bíblicas, citações do magistério, caminhos lógicos em cada etapa dessas que vão nos levar a essa conclusão. Mas, a grosso modo, a busca pela felicidade aponta para Deus. Deus aponta para a igreja, ou seja, nós descobrimos qual é o objetivo, e aquele que é o nosso objetivo é tão bom, é tão misericordioso, que ele mesmo nos diz, eu vou te mostrar qual é o caminho inverso. Tá? O caminho inverso está na igreja, a igreja vai apontar para os santos, vai apontar para os mandamentos. Então, a gente já tem o caminho traçado pelo próprio objetivo. Eu tô aqui, o caminho é esse aqui para tu chegar, tá? Então, falar sobre os santos no final no sentido de convencer, por que estes são santos e estes não? Por que a santidade ela é algo que vem da igreja? Então, isso tudo passa por esse caminho lógico. Imaginei que eles fossem seguir isso aqui, não seguiram exatamente, mas está sendo feita uma construção nesse sentido. Talvez o que eles quisessem, até pensando acho, cronologicamente, eles estão fazendo um caminho cronológico. Apresentaram São João Batista, o santo dos 5, o santo mais antigo. Aí eles fizeram um salto já, a gente tem 1 milênio e pouco de diferença para Santo Tomás. Depois, então, a gente vai ter ali Santa Joana d'Arc, Santo Inácio de Loyola, São José de Anchieta. Se eles seguirem na ordem cronológica, a gente vai ter nessa ordem. E talvez eles estejam justamente usando essa ordem cronológica para fazer a construção do conhecimento, né? Para apresentar esse conhecimento, digamos que da forma como ele foi construído na humanidade. Talvez seja isso. Vamos ver. O sentido da sua vida é a busca por um propósito que reúne o arco biográfico da sua existência. Portanto, o ser humano sente no seu coração, naturalmente, uma vocação. Uma ideia de que ele não nasceu por acaso e que ele não morre por acaso. E de que existe... Tem que parar de novo para falar uma coisa. Talvez, eu não sei se vocês que estão aí assistindo conhecem, por exemplo, o professor Vitor Salles. Se conhecem outros professores, influenciadores como o Ítalo Marcilli, por exemplo. Mas isso que o professor Vitor Salles falou, acho que é uma coisa da qual ele fala muito bem, mas que já esteve na boca de outros influencers como o Ítalo, que eu citei agora, em alguns anos atrás. E aí, isso não é sobre tu gostar dele ou não, sobre tu ser seguidor ou não, mas estou falando sobre esse aspecto que é um aspecto que já foi falado, um aspecto que já apareceu, digamos, nessa nossa bolha católica das redes sociais, que é sobre escrever a sua história, sobre ler a sua história. É uma coisa que eu tento passar aqui, talvez nem sempre fique claro, mas parte do ler e ouvir sobre a vida dos santos está justamente nesse lugar de observando vidas, e aí quase, de algum modo, no mesmo lugar que a literatura deveria ter ou tem na nossa vida. Lendo sobre vidas, eu consigo ler a minha própria vida. E lendo a minha própria vida, eu consigo, tendo essas várias referências, colocá-las lado a lado como
Sabe quando a gente era criança e fazia o desenho, eu botava uma folha por cima de um desenho e desenhava por cima, tu faz a comparação. No final é isso, nós temos lá na última folha Jesus, e a gente vai colocando os santos, talvez até referências de romances, de literatura, aí sob outro aspecto, não estou falando que isso é modelo de santidade, né? Mas de modo a analisar a nossa própria vida. Há quem diga, eu nunca fiz análise, né, terapia freudiana, nem nada, mas há quem diga que parte do sucesso desse tipo de terapia se dá justamente no fato de tu falar a tua história, de tu contar a tua história. Porque muitas pessoas têm a dificuldade de concatenar a sua história na cabeça. Então, vive ela, mas não para minimamente olhar para trás e juntar isso em forma de uma narrativa inteligível. E quando a gente junta ela numa narrativa e olha sobre um olhar católico, a gente vê a Divina Providência agindo, a gente vê, inclusive, os santos que vão surgindo, que vão sendo motivo de devoção, a gente vai entendendo que a Divina Providência vai colocando os santos aqui e ali, que inclusive eu falei esses dias sobre isso, sobre um comentário que fizeram de não é a gente que escolhe os santos, é o santo que nos escolhe. É o santo que nos escolhe. A gente pode entender isso, no final é Deus que escolhe o santo pra gente, mas a gente tem que estar atento. Se a gente não está olhando, né, não está tentando contar a nossa história, a gente não entende quais santos estão aparecendo em cada ponto da história. Isso que o professor Vitor Salles está falando, e ele sempre fala muito bem sobre isso, é muito importante. Eu acho que muitos de nós católicos passam, ou alguns de nós pelo menos, passam a vida toda batida sem olhar esse aspecto. Muito triste, inclusive, isso, apesar... não estou dizendo que a salvação depende necessariamente disso, tá? Provavelmente nós temos muitos católicos que nunca leram, digamos, a sua vida, nunca contaram a sua história e que vão estar no céu, por graça de Deus, mas eu acho que faz parte da nossa vida espiritual, da nossa busca por Deus, de dar o nosso melhor para ser santos, também contar a nossa história e entender como Deus agiu nela. Verdade a qual ele precisa servir para dar um sentido absoluto, profundo à sua vida. Foi exatamente isso que os santos fizeram ao se conectarem com Deus, o seu Criador e o seu Redentor. Mas também com algo que as transcende. E as transcende porque dá um sentido de vida eterna, querendo seguir mais a Cristo do que ao mundo, querendo seguir muito mais a sua consciência, o seu coração, do que a expectativa social da sua família, dos seus amigos. E, portanto, eles se convertem a este sentido, assumem a sua vocação e se tornam exemplos luminosos de uma existência muito mais autêntica, muito mais profunda, muito menos massificada e estereotipada. Conhecer a vida dos santos, portanto, é essencial para que nós assumamos, cada um de nós. Uma coisa que eu não tinha pensado quando eu vi os primeiros nomes, mas desses 5 nomes, só um deles a gente pode dizer que tem uma obra que empreendeu, de fato, uma obra no sentido de construir algo que existe até hoje, uma obra, uma ordem, uma congregação, né? Uma obra que compõe a igreja. Santo Tomás de Aquino não é fundador de ordem, mas acho que a gente pode também colocar nesse patamar de que construiu algo, produziu algo, construiu algo que engrandeceu a igreja. Um parênteses, a vida dos santos engrandece a igreja, ponto, sempre. Mas os outros santos, Santa Joana d'Arc, o próprio São José de Anchieta, apesar de ter obras, de ter escrito, de ter composto poemas, etc., e São João Batista, eles viveram as suas vidas para Deus. A gente tem ali uma relação muito mais direta, enquanto Santo Tomás de Aquino e Santo Inácio de Loyola, a gente vai ter essa construção da comunidade, do entorno, essa missão em vida. São missões diferentes, é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente trata, inclusive a gente está aqui na Patrono gravando de novo, regravando um curso chamado Pilares da Ordem, uma série de aulas. Não sei ainda se a gente vai lançar aqui no YouTube para assinante, se vai lançar uma parte gratuita, se vai estar numa Hotmart, num lugar, enfim. Mas quando isso estiver gravado e certinho eu vou avisar vocês. Mas que é justamente contar a história da igreja através dos seus grandes santos fundadores, através da história da vida religiosa que foi sendo o fio condutor muito importante dessa igreja. Mas a gente às vezes se prende também nesses aspectos. Os santos são aqueles que fundaram grandes obras, grandes ordens, e nós temos santos de vida. São Charbel Macluf foi um santo que em vida
não se sabia nada dele. Depois da sua morte, com os grandes milagres e portentos, Santa Teresinha, a própria madre, quando ela morreu, disse: se Teresa é santa, todas as irmãs são. E, no entanto, uma doutora da igreja. Então, a gente tem... O contar a nossa história tem a ver também justamente com essa missão. Contar a nossa história tem a ver com entender... lendo a nossa história, entendendo o que aconteceu nela, descobrir o que Deus está nos pedindo e se a nossa missão é de fato empreender uma grande obra ou viver uma vida escondida ou viver uma vida inserido em um meio onde a evangelização é mais necessária. A nossa própria conversão e tenhamos coragem e fibra de nos convertermos a Deus. O peso de São Tomás de Aquino na formação do pensamento ocidental é tão profundo que é impossível compreender a fé, a filosofia e a própria noção de razão no Ocidente sem passar por ele. Seu legado atravessou séculos, moldou universidades, orientou a teologia cristã e ofereceu à inteligência humana um caminho conciliador entre a razão. Olha, essa imagem é uma imagem que aparece ele como, até onde a gente sabe, ele foi, né? Assim, não sei nos detalhes, mas mostra uma figura semelhante à figura que ele de fato fé. Com a qual ele era descrito. Essa história você irá conhecer na série A Vida dos Santos. Como já mostrado, essa série te fará refletir sobre questões que impactam diretamente. Eu não sei se eu vou deixar isso na versão. Tava na cara que ficar empoleirado na poltrona ia dar merda, né? Impactante é pensar que não se trata de ficção. Isso de fato aconteceu. Esse é o caso de Santa Joana d'Arc, que viveu uma vida que nem Hollywood seria capaz de inventar. Não era nobre, não era comandante experiente e nunca tinha participado de uma guerra. Mesmo assim, foi Joana d'Arc quem mudou o rumo de uma das maiores guerras da história, conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Só um parênteses ali, Santa Joana d'Arc, a gente não se deparou com ela ainda no Todo Santo Dia, mas é uma santa que reflete, eu sempre falo, o desenho no mapa ali, aquela relação França e Grã-Bretanha, né, a movimentação que a gente tem, missionários para lá, missionários para cá, isso acontece durante muitos séculos, só que a relação entre os estados ali, a própria monarquia se mistura, etc, isso também existe e culmina em grandes guerras como essa, e mais uma vez os santos também estão envolvidos nessa relação. A história de Santa Joana d'Arc é uma história extremamente peculiar, assim, inclusive é óbvio que o papel da igreja local ali foi um papel problemático, mas às vezes, até certos pontos, é até compreensível, porque é uma pessoa que surgiu do nada, então obviamente a falta de fé e talvez a falta de vida de oração e de vida contemplativa tenha culminado nisso também, mas é uma vida... é uma trajetória muito peculiar de santos, especialmente pensando nessa época. Provavelmente vai ser um bom episódio aqui, tá? Imagino que seja um dos últimos, se a ordem vai ser cronológica mesmo, mas é um episódio que vale a pena. Se eu não me engano também, acho que o História Magister, não sei se vocês conhecem, eu acho nem sei se ele tá produzindo coisa ainda, né? Faz tempo que eu não vejo coisa de lá, mas o História Magister tem uma série narrada, assim, eu acho que não tem nem vídeo dele, assim, falando, é só uma imagem estática, mas é bem interessante, eu gosto muito dos conteúdos de lá. Sobre Santa Joana d'Arc, para quem se interessar, claro, assistam ao Brasil Paralelo, mas lá eu acho que uma série, eu não sei se são 4 ou 5 episódios, talvez, ou mais, muito, muito bem aprofundados, assim. O conflito entre França e Inglaterra colocava medo nos mais experientes soldados. Muitos dariam tudo para ficar longe dele.
Mas a Santa Joana d'Arc tomou uma atitude surpreendente. Com apenas 13 anos de idade, Joana começou a ter visões. Ela se encontrava com santos e anjos que queriam passar uma mensagem para ela. As aparições pediam que a adolescente se unisse ao exército francês na guerra. Alguns a tratavam como louca, outros falavam em bruxaria, mas Joana tinha fé na realidade de suas visões. Anos depois, ela conseguiu visitar o rei da França e pediu para lutar na guerra e cumprir a sua visão. Ela tinha contato com Deus, com o mundo espiritual. Ela tinha visões. Ela era uma santa mística, né? Ela recebia visões de Nosso Senhor, acho que é de Santa Catarina de Sena, talvez. Eu não me lembro se era de Santa Catarina. Ó, tô louco pra cair de novo. Se era de Santa Catarina, talvez ele vá falar agora. Mas ela tinha visões de santos, tinha visões de Jesus, visões de Nossa Senhora, e foi conduzida e acertou muitas coisas na questão de guerra. Uma jovem, sem experiência nenhuma, assim, é um fato que, para isso ter sido só uma coincidência, é 1 em 1 trilhão, assim. Que revelavam para ela a sua missão. Esse é um dado carismático, assim nós dizemos dentro da teologia, ou seja, ela vivia os carismas do Espírito Santo. Se santidade é obedecer a Deus, é praticar a vontade de Deus, Joana d'Arc o fez. E o fez mesmo diante de pessoas que olhavam para aquilo que ela... Carisma é uma coisa que a gente tem a gente usa de forma popular também na igreja. Né? Aqui a gente está num termo mais, não sei se dá para ser acadêmico exatamente, assim, mas um termo que não aqui ele não está falando de RCC, tá? Ele não está falando de renovação carismática, seja pro bem ou pro mal, ou seja a tua opinião a favor ou contra, mas não é disso que ele está falando, entendeu? Às vezes, pra gente que é do populacho, que é um católico ordinário, né? um paroquiano de aldeia, talvez ouvir carismático, a gente pensa assim, qual é a relação do que ele está falando? Mas aqui ele está falando de dons, né, de carismas, de viver aquilo para o qual Deus nos fez, né? Que é basicamente isso, o carisma é um modo, uma ferramenta que Deus te dá para cumprir aquela missão que ele te confiou. E não entendiam a sua missão. Por isso nem todos têm. Joana d'Arc lutou até o último momento, mas foi presa e julgada. Em 1431, foi condenada por heresia. Conta-se que ela clamou por Cristo até o último segundo de sua morte. Mais de 20 anos depois, o Papa a inocentou das acusações de heresia. A Igreja revisitou o caso e Joana d'Arc foi considerada santa séculos depois, em 1920. A Santa Joana d'Arc expõe uma questão que está diante de todas as pessoas. O quanto você é capaz de sacrificar para realizar aquilo que foi chamado a fazer? A gente fala muito disso no Todo Santo Dia, diante dos santos que aparecem que sofreram martírio pela obra de Deus, pela missão de Deus, pela evangelização, pela salvação das almas. No Todo Santo Dia, volta e meia, essa reflexão aparece. E a gente tá lá também para isso, tá? É quase uma propaganda aqui do Todo Santo Dia, mas a gente tem esses vídeos diários para apresentar os santos, para que todos nós tenhamos contato com os santos, mas para que essas reflexões oriundas da vida e da devoção aos santos apareçam também no nosso dia a dia. Então, surgem sugestões de preces, de intercessões, né, de pedidos de intercessão aos santos, surgem reflexões, meditações sobre como a nossa vida pode ser influenciada pela ação, pelo exemplo de um santo ou de outro. Joana foi chamada a empunhar a espada quando tudo indicava que deveria se calar. Sua vocação foi para a guerra, não por desejo pessoal.
mas por obediência a um chamado que exigiu tudo. Mas houve também um santo que trilhou o caminho inverso. Ele sonhava com a glória das batalhas, com honra e feitos militares. Iñigo era um militar conhecido por sua coragem. Em 1521, lutou bravamente na defesa da fortaleza de Pamplona contra as tropas francesas. Mesmo quando alguns companheiros sugeriram... Deixa eu parar para comentar, só para reforçar um pouco um ponto que eu trouxe lá no início com um pouco menos de certeza, mas acho que aqui o que a gente vai ter, tá? Que é o que está se construindo, são mini trailers de cada episódio. Existe um fio condutor, mas está me parecendo um pouco sutil demais, assim. Gosto do conteúdo, gosto do que está sendo falado, mas até o momento eu tô com a impressão de que ele está sendo amarrado de um jeito meio esquisito. No final, talvez ele não diga nada sobre a série, tá? Talvez a série seja boa, justamente porque para mim, nesse episódio, o problema tá em ligar todas as vidas. Acho que tá tudo muito solto. E aí no final me reforça a ideia de ser uma peça de propaganda, ainda que obviamente a gente sabe, conteúdo gratuito, especialmente esses especiais, eles estão ali para também vender a assinatura, porque a empresa vive disso, as famílias são sustentadas por quem trabalha lá, etc. Não estou falando sobre não vender nada, só me parece, como não há um fio condutor, me parece excessivamente propagandístico, no sentido de o conteúdo talvez já se esgote na série, e isso aqui seja um extra que talvez não condiga com a ideia da série, e existe por questão de propaganda. Mais uma vez, isso não é sobre o que está sendo dito, né? O que está sendo dito sobre cada santo está muito bom, são bons conteúdos, mas eu estou sentindo falta de uma ligação aqui. Tá? Parece que estou lançando vários santos aqui sem dizer porquê. Ainda que seja muito bom ouvir tudo isso. Foi gravemente ferido na perna. Precisou retornar à sua cidade natal para se recuperar. Fez uma primeira cirurgia delicada, mas que deixou as consequências de um erro médico marcadas para toda a sua vida. Uma parte de um osso ficou na posição errada, gerando uma deformação estética. Estética e funcional, né? Para Iñigo, era impensável conviver com qualquer deformidade. Ele temia ser coxo, ou seja, ter uma perna menor do que a outra, e que isso pudesse o impedir de continuar a ser visto como um honrado cavaleiro. E no caso, ele não pôde servir, né? Eu acho que ele não desistiu só porque ele não... sei lá, porque ele tinha medo de não conseguir, mas ele não foi aceito, eu acho, de volta. Posso estar enganado, mas eu acho... Quer dizer, não foi só um problema estético, né? Foi um problema físico, motor, enfim, assim, ele não tinha, por conta desse problema, a capacidade de servir de volta, né? Até onde eu me lembro é isso. Durante o longo período de recuperação, a leitura tornou-se sua principal companhia. Ele, estando de cama, ele queria distrair a sua cabeça com novelas de cavalaria, falando de amores impossíveis, falando de expedições improváveis. Ele queria alimentar a sua alma com isso. E, no entanto... Mais uma vez entra aqui a questão do contar a sua história e de que a literatura, seja a literatura por os romances de cavalaria, etc., seja a vida dos santos, nos ajudam a contar a nossa história. Então vejam, a epifania, digamos, o eureka de Santo Inácio vai se dar por conta dessa ação. Ele parou para analisar, ele parou primeiro para analisar narrativas, e não é um estudo acadêmico. Ele estava lendo romances, ele estava lendo histórias, ele parou para ler histórias, para ler narrativas. Lendo narrativas, ele começou a entender como elas funcionam e provavelmente refletir na sua própria vida com isso. E foi essa ligação de sendo experiente, digamos, sendo versado, ou seja, estando acostumado a ouvir histórias, eu consigo contar a minha história. Eu acho que esse é o negócio.
claro que o nosso método hoje é ler, né, a palavra, mas por muito tempo nós tínhamos a história ouvida, contada, a história oral. Ouvir histórias faz com que a nossa cabeça consiga formar histórias, consiga entender narrativas. Então, a gente já falou disso antes, eu não me lembro em que santo agora que o professor Vitor Salles estava falando sobre isso. Eu acho que com Santo Tomás, talvez? Ou com Santa Joana d'Arc, eu já não me lembro. Mas isso foi falado lá no início e agora está sendo retomado na vida de um outro santo. Quer dizer, a gente vai ver muitos santos em que isso faz sentido. Os únicos livros disponíveis para leitura no castelo onde ele estava hospedado, convalescendo, eram um livro sobre a vida dos santos e uma imitação de Cristo. E aí Inácio vai ler os livros que estavam ali disponíveis e quando ele se dá conta, sobretudo quando ele lê as vidas dos santos mártires, ele começa a entender que os verdadeiros heróis eram aqueles. E que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles velhos que derramaram seu sangue por Cristo, eles verdadeiramente eram heróis. Eles verdadeiramente... Isso é algo que a igreja sempre se preocupou. Santo Inácio tinha acesso a isso, né, porque era um conhecimento que já vinha sendo guardado. O próprio martirológio faz parte dessa construção histórica. Né, os católicos sempre guardaram as histórias, os nomes, as causas de martírio dos seus santos. E sempre tiveram devoção por eles. São capazes de conquistar uma glória que nenhum exército pode dar, que nenhum rei pode conferir, e que era melhor servir o rei dos céus do que o rei da Espanha. Dessa decisão nasceriam reflexões, métodos e uma visão de mundo que transformariam a vida de milhares de pessoas ao longo dos séculos. Hoje, Iñigo é conhecido como talvez o maior educador de todos os tempos e ganhou um novo nome, Santo Inácio de Loyola. Em seus anos... Se a gente for dividir a grosso modo, assim, a grossíssimo modo, e aí tô pensando no conteúdo de novo do Pilares da Ordem, por exemplo, onde a gente perpassa a história da igreja através da vida e obra dos santos fundadores. Se a gente for pensar, a gente tem alguns grandes momentos da história. A própria história, no final, quase se divide dessa forma, ainda que implicitamente, ainda que a academia não fale isso exatamente, mas nós temos, por exemplo, no início da Idade Média, São Bento, que dá uma nova cara para a vida religiosa, que dá um novo vigor, inclusive para a igreja, para o Ocidente, etc. Depois nós temos, acho que juntos, talvez, São Domingos e São Francisco, que fazem isso. Claro que nós temos, nesse meio tempo, outras grandes ordens, Clunices, Ter, Premonstratenses, Cartuchos, que construíram também isso, mas pensando em grandes nomes, assim, o ápice da vida religiosa, nós vamos ter São Bento, aí São Domingos e São Francisco, e eu diria que já o próximo momento, esse arco, se vai ao ápice de novo com Santo Inácio de Loyola. E aí talvez, eu não sei se dá pra gente dizer que São João Bosco talvez seria o próximo, eu não sei se dá pra gente colocar ele no mesmo nível, mas inclusive o dia de São João Bosco tá próximo agora, dia 31 de janeiro, certamente vai aparecer no todo santo dia. De vida, ele fundou aquele que talvez tenha sido um dos maiores empreendimentos da Igreja Católica, a Companhia de Jesus. Essa era uma organização totalmente inovadora. Ela seguia os princípios de organização militar, mas não com o objetivo de guerra, e sim com a busca pela evangelização de outros povos pelo mundo. Isso é outra coisa com a qual a gente se depara no todo santo dia também. Não apenas, e não é uma correção, tá, ao que o professor Vitor Salles falou, mas não apenas aos povos, né? Acho que, não sei se eu já mostrei isso no mapa, mas no Mapa Mundi, por exemplo, nós temos ali a Companhia de Jesus na Península Ibérica, na França, na Itália. Dali eles vão para a Ásia, eles vão para a América, mas eles também têm sacerdotes lá, porque a evangelização ela não é só o querigma, ela não é só a primeira apresentação, mas os povos já católicos precisam
se manter evangelizados porque a conversão é diária. E a fé, as comunidades, elas vão decaindo nesses lugares, seja por um relaxamento próprio daquela vida de sempre, seja por invasões bárbaras, invasões de pagãos, por invasões dos mouros, seja por grandes heresias que vão tomando, seja porque os nobres que não são católicos, apesar de se dizerem católicos, vão tomando as instâncias da igreja. Existem muitos inimigos espreitando a igreja que vão fazendo com que as comunidades, com que a fé relaxe, arrefeça. E aí, grandes missionários e os jesuítas entenderam isso, Santo Inácio entendeu isso, fazem missão não apenas para os povos que nunca ouviram falar de Deus, mas para aqueles que, já tendo ouvido falar de Deus, ignoram ele, de algum modo, ou nem sabem que ignoram. Então, a presença dos jesuítas dentro da Europa também é muito forte e muito importante. Eles não só saíram de lá para evangelizar, mas eles permaneceram lá para se manter, para manter a vida, a fé, a chama da fé acesa naquele lugar. Agora Por ter fundado a Companhia de Jesus e junto a ela se dedicado a educar os povos em todo o mundo sobre os princípios da fé, é que Inácio de Loyola é considerado por muitos como um dos maiores educadores de todos os tempos. Um homem que viveu grande parte da vida entre a guerra e os excessos, mas que se converteu e morreu dedicado à pregação e à formação espiritual. As ideias e a história de Inácio... 30 anos, né? Mas acho que Santo Inácio de Loyola viveu bastante tempo. Loyola possui uma profundidade que não se limita ao campo religioso. Ele é um exemplo de pessoa que sonha alto e está disposto a se sacrificar para cumprir a sua vocação. Inácio de Loyola é um exemplo para os católicos, mas não só para eles. É um exemplo para toda e qualquer pessoa que considera a virtude da perseverança como algo importante. Essa história você irá conhecer na série A Vida dos Santos. Como já mostrado, essa série te fará refletir sobre questões que impactam diretamente o seu dia a dia, a sua história e as suas crenças sobre a existência humana. Ele fundou, dei uma pesquisada rápida aqui, ele fundou a Companhia de Jesus por volta dos 30 e poucos, 40 anos e morreu com 65, então já tinha se convertido, já tinha abandonado a vida. Só um detalhe, né, um complemento ali ao que o professor falou. Já tinha abandonado a vida militar há alguns anos, né, não foi imediato isso, ele foi estudar em Paris, etc. E aí, então, dá para dizer que metade da vida dele, ao menos, ele não esteve na vida militar, da metade por fim. E, obviamente, quando era criança também não. Então, talvez ele tenha sido militar um quarto da vida dele, imagino. Não sei se eu acho isso rápido. Muitos dos santos tiveram papéis fundamentais na história do mundo. No Brasil, não foi diferente. A formação do país teve como figura central um padre que chegou aqui ainda muito novo e enfrentou conflitos, mata fechada e todo tipo de animal peçonhento. Imagine que com apenas 19 anos você vai para um lugar totalmente desconhecido. Não à toa, o lugar é chamado de Novo Mundo. São José de Anchieta ele é muito retratado como já uma pessoa mais velha, de fato, viveu mais tempo, assim, cabelo grisalho e tal. Mas isso é fantástico. Ele veio para cá com 19 anos. Ele veio fazer missão num lugar que não sabia nada, não sabia até onde ia, não sabia. Pô, mas não tinha. Ele foi o grande organizador da língua tupi, por exemplo, então nem falar direito com os povos se sabia. E ele se abandonou nessa missão, ele se jogou nessa missão de Deus. É tudo diferente de onde você veio. A população é diferente, as crenças, os costumes e toda a organização social do território. É isso que aconteceu com José de Anchieta. Ele chega ao Brasil em 1553 e se depara com um ambiente complexo. Povos nativos em guerra entre si.
alguns promovem a antropofagia, que trata-se de comer a carne de seres humanos em rituais religiosos. O Império Português enfrentava um certo fracasso da maior parte das capitanias hereditárias, divisão do país feita no objetivo de colonizá-lo. Outras nações invadiam o território, como a França, questionando os direitos de Portugal sobre essas terras. Em resumo, era um ambiente caótico. Não havia grandes cidades, era tudo rural. Isso quando não era mata fechada. Ainda assim, ele se manteve firme. Seu maior sonho era apresentar Cristo aos Na verdade, boa parte era mata fechada, né? Pouquíssimo era rural. vivos e passou a fazer isso por meio da São José de Anchieta veio pra cá em 1530, eu acho. 1533, por aí, imaginem. Não existia quase nada de civilização aqui. educação. Sem uma estrutura estatal de educação, as escolas... Inclusive, né, pensando nos índios, apesar de existirem muitos, né, os indígenas não ocupavam quase nada desse território, especialmente pensando em vilas, cidades, assim, em territórios onde eles habitavam mesmo, que moravam. No Brasil foram fundadas pelos jesuítas, nome dado aos membros da Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola. Anchieta era um jesuíta e foi um desses protagonistas da construção educacional do Brasil. Um dos grandes feitos de Anchieta no Brasil foi criar a primeira gramática do tupi, língua falada pela maioria dos povos do litoral brasileiro. Isso é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Quantas coisas seculares, digamos, foram criadas por santos, por padres, bispos. Quer dizer, se a gente... E aí, até para o nosso trabalho pastoral, é uma reflexão. Se eu só me limito a fazer aquilo que eu acho que tem a ver com a pastoral, que eu acho que tem a ver com o trabalho da igreja, eu sou da Pascom, eu só faço a transmissão da missa, nada, se me pedirem fazer tal... Cara, a gente não teria metade do mundo de hoje se os católicos de antigamente se limitassem a fazer essencialmente aquilo que parecia religioso, paroquial, eclesial. Quer dizer, organizar o tupi, obviamente, para a catequização dos povos, mas isso é uma obra que ela existe por si só e ela pode ser, inclusive, e muito é usada mesmo fora do âmbito da igreja. E ela é uma obra que, por mais que ela fosse usada para catequização, ela não tem a ver com ser padre, quer dizer, não é um conhecimento próprio dele, é um conhecimento da pessoa São José de Anchieta, uma forma de pensar, uma lógica, um conhecimento dele, que ele utilizou em prol da igreja. Então ele converteu, digamos, um conhecimento, uma habilidade que não tem nada a ver necessariamente com a igreja, né, com ser igrejeiro, assim, ser católico mesmo, e transformou isso em algo bom para a fé. E é isso, a gente esquece muito disso na vida da paróquia, a gente pensa, eu não sei nada de liturgia, eu não sei nada de teologia, eu não sei nada da vida dos santos, que eu vou ajudar na paróquia? O teu desafio tá aí, em descobrir aquilo que tu faz de muito bom e que pode ser ofertado para Deus. A paróquia é o lugar natural e próprio para isso, claro, mas não necessariamente. Aquilo que eu estou fazendo é coisa que... eu não sou um teólogo, eu não sou agiólogo, eu não sou professor, eu não sou historiador, não sou nada disso, mas é um assunto do qual eu estudo há muito tempo, falo há muito tempo e que eu decidi vir aqui e compartilhar com vocês. E que, se Deus quiser, vai ser usado como ferramenta para salvar, ajudar em 0,0001% da salvação de alma de uma pessoa, já está mais que bom. A atuação de Anchieta foi também um exercício de mediação política. Existe um acontecimento conhecido como o episódio de Iperoig, que evidencia esse papel mediador. O cenário era de guerra. De um lado, os franceses e o povo tamoio. Do outro, os portugueses em confronto direto na região que hoje corresponde a Ubatuba, em São Paulo. Preocupado com o derramamento de sangue, José de Anchieta intermediou um acordo de paz. Ele colocou a própria vida como garantia para que o acordo fosse selado. Se entregou ao povo tamoio e permaneceu lá até o conflito acabar, correndo o risco de ser morto. Eu não sei se óbvio que esses episódios de coragem de São José de Anchieta, isso tudo é muito relevante.
Mas eu diria que pensando nos jesuítas, por exemplo, que foram para o Japão, para a China, para o Vietnã, para a Coreia, isso é algo um pouco usual, assim, em nada diminuindo o mérito deles, mas eu quero dizer, essa ação não coloca São José de Anchieta num patamar acima. A obra dele, talvez, como o dicionário Tupi, a gramática Tupi, eu não sei se tem outros santos jesuítas ou não que fizeram esse tipo de coisa em outros lugares. Aí, talvez, pensando em obra, isso faça de São José de Anchieta um pouco acima de outros. Mas, no caso, eu estou refletindo isso pensando, tá, São José de Anchieta, para a gente que é brasileiro, óbvio, ele é um grande santo, e pra gente é muito importante. Se a gente não tivesse no Brasil, será que ele estaria nessa lista de 5? Foi essa reflexão. E aí, né, tem pontos que dizem que sim, mas eu não sei. Apesar de ser um santo importantíssimo. A qualquer momento. Creio que nós devemos nos inspirar nesses grandes santos, como São José de Anchieta, a voltarmos ou recuperarmos a bravura católica. Nós, católicos, somos homens e mulheres de bravura. O próprio fato de atravessar o oceano no século XVI, sabendo que jamais voltaria a casa, um país totalmente diferente, uma cultura inóspita. Até porque estava outro aspecto também, né? São José de Anchieta é um jesuíta. A gente acabou de falar ali de Santo Inácio de Loyola, então, pensando em se a gente vai selecionar apenas 5 santos da igreja, talvez a gente não fosse selecionar santos com o mesmo carisma, a mesma ordem religiosa. O inegável fato de que é um grande santo, de que para nós brasileiros é muito importante. Estou fazendo uma reflexão externa ao conteúdo, né? Uma reflexão aqui entre nós. Pensando numa lista genérica de 5 santos, estaria ou não? Um jovem, então isso é um ato de bravura. Quais são os atos de bravura que nós somos hoje capazes de fazer por Cristo? Talvez nenhum, ou pouquíssimos. Então, acredito que olharmos para a Virgem Maria, né, que inspirou e que ajudou grandemente São José de Anchieta, e falarmos para ela, nos dê força, nos dê coragem para que a gente possa conquistar primeiro a nossa alma, primeiro o terreno obscuro do nosso coração, e com o nosso exemplo e com esta graça de Deus também conquistarmos palmo a palmo o mundo para Cristo. O peso de Anchieta na formação do Brasil é tão grande que o país não seria como é conhecido hoje se não fosse por ele. Quantos santos a gente pode falar de usar esse argumento, né? Um país inteiro, uma nação grande como o Brasil, não seria o que é, né? Não teria essa identidade que tem se não fosse São José de Anchieta. Isso é um fato. A gente vai ter, na Europa temos santos que dá pra gente falar sobre isso. Da Europa toda a gente pode falar de São Bento, por exemplo, sobre isso, né? Tem São Bonifácio para a Alemanha, para São Patrício para a Irlanda, mas aí sim, sob esse aspecto, a gente coloca São José de Anchieta num rol muito mais limitado de santos. Eu não sei, São José de Anchieta é muito conhecido fora daqui, será? É santo recente, né? Um santo, acho que São João Paulo II canonizou ele nos anos 2000 ali. Se foi São João Paulo II, é antes de 2005. Mas eu não sei, será que existe alguma cidade, alguma paróquia, alguma diocese dedicada a ele? Aristóteles começa o seu famoso tratado da Poética afirmando que, por natureza,
os seres humanos tendem à imitação. Nós aprendemos a viver, a falar, a agir, a interpretar o mundo ao nosso redor, imitando as pessoas que nós admiramos. Na Grécia Antiga, nenhum homem era considerado educado do ponto de vista moral se não conhecesse a história de Aquiles, de Odisseu e de tantos outros heróis narrados por Homero na Ilíada e na Odisseia. Da mesma forma, uma pessoa... Eu fui muito sem noção agora. Na verdade, São José de Anchieta foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. Eu achei que tinha mais tempo já. Dei uma pesquisada rápida enquanto ouvi aqui vocês, só para trazer essa informação, não deixar morrer. Mas me parece que São José de Anchieta não seja muito conhecido, tipo, na Europa, na Ásia, mas que no meio jesuíta, né, as ordens e congregações costumam divulgar muito os seus santos e beatos, que no meio entre os jesuítas e estudiosos de missionários, etc., ele é realmente muito respeitado, muito conhecido. Cada na nossa época jamais pode dispensar o conhecimento da vida dos santos. Quando nós vemos a coragem de Santa Joana d'Arc, quando nós vemos a perseverança e a paciência de Santo Tomás de Aquino, quando nós vemos a disciplina e a austeridade de São João Batista, quando nós vemos o senso de vocação e missão de um São José de Anchieta, nós percebemos que essas não são ideias abstratas, não são conceitos filosóficos, mas são formas concretas de vida que se tornam atraentes e palpáveis para que nós também as vivamos. Que o santo nos... Vamos ver, agora a gente ainda tem talvez uns 10 minutos de série, de episódio. Tô curioso para ver se eles vão explicar a escolha, tá? Que é óbvio que tem que existir um corte, mas por que esse recorte, né? É óbvio que não tem como falar, quer dizer, até tem, né? Eu falo todos os dias sobre todos os santos, mas não dessa forma, assim, sobre todos os santos ou sobre muitos santos. Mas qual é a escolha do recorte? Por que esses 5 santos? É uma pergunta que eu fiz lá no início e não consegui encontrar ainda uma resposta aqui. Talvez eles respondam até o final, vamos ver. É que a vida exterior das ações, das atitudes, das conquistas são sempre a consequência e o reflexo de uma vida interior de oração. Eles nos mostram... Mas só um parêntese, um convite à santidade nesse ambiente da Brasil Paralelo, que é um ambiente que até pouco tempo atrás não era necessariamente um ambiente católico, né, que nasceu muito mais voltado para a política. Eu acho muito legal, tá? Muito importante. Bem bom que isso tenha acontecido. Parabéns para a BP por esse tipo de iniciativa. A nossa vida não é só corpo e alma, mas há também um elemento que nós temos que descobrir e cultivar, que é o espírito, que nos permite viver. Suponho até que talvez tenha sido um debate longo, assim, que acho que eu não sei se todos eles se converteram ao catolicismo, mas talvez da conversão deles para cá isso tenha sido um debate, tipo, será que é o lugar pra gente fazer isso? Eu me colocando nesse lugar, eu imagino, por mais católico, né, que eu me considere, assim, por mais que eu goste muito da vida dos santos, eu me imagino que se eu estivesse nesse lugar, eu também teria essa dúvida, tentaria estudar e descobrir e ver público e tal, para ver se esse é o lugar para falar sobre isso. Parabéns pela coragem de botar isso nesse ambiente. A vida de Cristo, a ponto de dizer, como São Paulo, que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. E que a vida de um santo é uma vida... O próprio Alan fez curso agora sobre anjos e demônios, eu acho, aí uns meses atrás, um ano atrás, talvez. Inclusive, não falei lá no início, mas um abraço pro Alan. A última vez que a gente se falou foi na época da eleição do Papa, e na correria a gente acaba não trocando tanta mensagem, né? Até porque a família tá grande aqui, a família tá grande lá. Mas deixar um abraço. Grande amigo de muitos, muitos anos. E, enfim, fiquei muito feliz de ver ele aqui. Uma vida feliz, uma vida íntegra, que o santo não é um ET, não é uma pessoa esquisita, repleta de beatice ou crendice ou superstição. Muito pelo contrário, é uma pessoa muito enraizada no seu tempo, que se torna uma líder do seu tempo e de toda a história. Isso é uma coisa também que eu sempre falo e que toda hora aparece em todo santo dia. O santo, ele tá profundamente dentro do seu tempo
e a sua missão, a sua caridade tem a ver com aquilo que as pessoas do seu tempo precisam para a salvação das almas. Não é um fetiche de missão, um fetiche de caridade. Eu sonho muito em criar um grupo, eu sonho muito em criar uma ordem religiosa, eu sonho muito em, sei lá, em ser bispo, ou ser papa, sei lá. Ou eu me aquece o coração, eu amo, afago o meu ego, sei lá, servir marmita para os pobres ou ajudar os cachorrinhos. Os santos viveram as missões que Deus pedia a eles e que tinha a ver com o seu tempo. Eles estão profundamente arraigados no seu tempo. As obras dos santos, no Todo Santo Dia, a gente consegue ver isso plenamente. Praticamente todo santo dia dá para falar sobre isso. Elas têm muito a ver com os problemas do seu contexto geográfico e histórico, e especialmente problemas ligados à salvação das almas, ligados à dignidade do ser humano, etc. Então não é um fetiche pessoal. Muitas vezes, inclusive, é algo externo, é algo que para eles não é agradável, que é doloroso, que não é fácil, que causa martírio, que causa sofrimento a eles, mas que é aquilo que eles devem fazer. Esperamos que você tenha gostado do episódio de abertura da série A Vida dos Santos. Professor Vitor Sales encerra este capítulo com uma reflexão necessária. Nós não nos movemos apenas por ideias, mas sim pela força do exemplo. As trajetórias que você verá nos próximos 5 episódios da primeira temporada desta série não pertencem a pessoas de uma natureza diferente da nossa. Tomás de Aquino, Inácio de Loyola, Joana d'Arc, José de Anchieta e João Batista foram pessoas tão humanas quanto nós. Eles enfrentaram seus dilemas pessoais de... Uma reflexão importante, bem legal, que pode parecer óbvio, mas sempre bom lembrar, os santos são como nós. Mesma natureza, as mesmas possibilidades, alguns inclusive com muito menos possibilidades do que nós. Até pensando no mundo moderno, nas tecnologias, nas facilidades, a grande maioria deles com muito menos possibilidades que nós. Um detalhezinho, detalhe, e é uma opinião pessoal, eu sempre prefiro que a gente chame os santos por santos. Então, esse momento ali, Joana d'Arc, João Batista, pessoalmente, individualmente, eu não gosto muito disso. Acho que às vezes é uma tendência, eu mesmo às vezes tenho essa tendência de falar dessa forma, dar um ar mais sério, mais acadêmico. Não estou dizendo que eles fizeram por isso, mas acho que é um pouco natural. Mas eu tento explicar sobre isso e tento cuidar na minha fala isso, porque eu acho que é importante que a gente lembre que os santos são santos e não pessoas iluminadas e pessoas, só porque era estudioso. E também que existe santidade, sim, a forma de tratar eles. Paulo falou isso, João falou aquilo, é uma forma, para mim, protestantizada. Então, é algo que eu acho que a gente deve criar esse hábito, tá? Aqui foi citado assim, eles não tiveram medo de dizer que, né, Santo Inácio de Loyola, São João Batista, São José de Anchieta. Mas eu particularmente prefiro quando a gente evita tratá-los como se não fossem santos. Inspiradora, que seus exemplos merecem ser conhecidos, não importa em que estágio da vida você esteja hoje. Talvez você esteja buscando um novo norte, ou talvez já tenha uma vida estável e bem-sucedida. Mas sente em seu âmago que é possível elevar ainda mais seu nível de consciência interior. Os exemplos dessas vidas servem para nos mostrar o tamanho da nossa própria capacidade. Eles nos mostram o que é possível alcançar quando nos pautamos por valores sólidos e perenes. E a gente sabe que o desafio real começa quando este vídeo acaba e as obrigações do dia a dia voltam a cobrar a nossa atenção. É neste exato momento, quando nossas intenções encontram as exigências da rotina, que os nossos planos são postos à prova. Estamos no início de 2026, provavelmente entusiasmados com o ar de renovação do novo ano. A gente faz promessas, cria expectativas... Aqui, pessoal, eles vão começar a fazer o pitch de venda, justo, faz parte do trabalho, mas eu não vou avaliar isso aqui, né? Não estou avaliando marketing, eu não vou falar sobre isso. Então, eu vou cortar aqui para vocês, vou dar a minha impressão sobre tudo.
E não vamos avaliar essa parte aqui. E, inclusive, sugiro que assistam lá, que peguem essa parte, que se tiverem interesse, comprem, assinem a ABP para ver a série, enfim. Não é sobre isso que eu tô falando. Sobre o conteúdo aqui, tá? Gosto da coragem de falar sobre isso. Gosto que esse assunto esteja inserido nesse meio, que esteja sendo veiculado para pessoas que talvez não tenham contato com o catolicismo ou tanto com a vida católica. Gostei, pensando nos atos ali, nos capítulos dentro desse episódio, gostei da forma que foi falada dos santos. Acho que foi uma forma, apesar de breve, foi bem ilustrado, um resumo interessante, quer dizer, foi bem informativo, foi bem educativo. Senti muita falta de ser um episódio de fato, assim, de ser um episódio que faça sentido por si mesmo. Para mim, isso aqui foi uma grande apresentação da série, assim, um grande trailer de 40, 50 minutos. O que não faz com que o conteúdo seja errado, falso. Acho que a minha sensação é muito mais pensando, eu esperava vir aqui e ver uma obra como as que eu já vi da BP, né? Um episódio que tem um roteiro concatenado, que faça sentido por si mesmo, que seja de fato um episódio de uma série. Quer dizer, aí eu tô supondo, eu não assisti obviamente a série, não tenho acesso ao BP, tô falando aqui sem saber o que vai ter nesses 5 episódios. Mas eu suponho, pelo que foi apresentado aqui, que se a gente simplesmente excluísse essa peça aqui, esse episódio aqui, a série não ficaria incompleta, tá? Porque no final introdutório se fala muito pouco aqui. Se repassou a vida dos 5 santos de uma forma muito, muito boa, muito bem pensada, mas eu não entendi por que a escolha deles, né? Por que esses 5? Por que não, sei lá, por que não tirou São José de Anchieta e botou São Bento? Sei lá, por que Santo Agostinho não entrou? Óbvio, mais uma vez, eu entendo que precisa haver um recorte, que a limitação de horas de trabalho, enfim, até de horas de resultado final ali, né, de horas em tela, tudo isso influencia que algum corte deveria ser feito. E tudo bem que fossem 5, mas eu queria entender qual foi o motivo de esses 5 serem escolhidos. Eu gosto de todos eles, acho que todos eles têm histórias fantásticas e certamente vai ser muito bom aprender sobre eles, mas por que sobre eles? Por que não se adicionou um, ou não se tirou um, ou não se trocou um? Qual é o sentido que tem em termos eles? Por exemplo, se a gente for olhar sobre diversos aspectos, cronologicamente, a gente tem um vácuo, eu falei de São Bento pensando nisso, a gente tem um vácuo entre São João Batista, que morreu antes do ano 33, e Santo Tomás de Aquino, que morreu no século XIII. Nós temos ali, então, 1200 e poucos anos de diferença em que não temos nenhum santo aparecendo aqui. E aí, de 1200 a São José de Anchieta, que é o último, a 1500 acho que 40, 60 ele morreu. Nós temos os outros 4 santos em 200 anos. Então, o critério cronológico claramente não foi um deles. Talvez para organizar eles em ordem, sim, mas para escolher os santos. Sei lá, um critério até não indico que seja, mas esdrúxulo, tipo, temos uma mulher e 4 homens. Ou aqui nós temos Santo Tomás de Aquino, temos 4 santos europeus e um santo do Oriente Médio, que é São João Batista. Se esse fosse o critério, entendeu? E aí, vejam, não estou dizendo, tem que ter um santo de cada continente, um santo de cada etnia, um santo de cada homem, uma mulher. Não estou falando isso. Eu estou querendo justamente entender, tá? Já que não me foi apresentado o critério de escolha, estou supondo critérios e eliminando-os. Não tem nenhum problema. Poderiam ser 5 santos homens, 5 santas mulheres, 5 santos europeus, 5 santos africanos. Não é sobre isso. Mas qual é o critério? Isso eu não entendi, tá? É um problema pro conteúdo? Nem um pouco. Vai ser, se tu assinar a BP ou já assina e assistir, certamente
vai ser muito edificado pela história desses santos, que se forem apresentadas como foram apresentadas aqui, quer dizer, se a mesma lógica que cada ali, acho que 8 minutos, 10 minutos de cada santo foi feito, for aplicada para o episódio inteiro dele, vai ser muito bom, foi bem feito aqui. O problema aqui, me pareceu no episódio, é a relação entre eles, porque esses santos, e que falta uma condução mais clara, ou talvez até falar menos dos santos aqui nesse primeiro episódio, e falar mais sobre santidade, sobre conceitos e tal. Não sei se seria uma boa publicidade, porque no final é isso, me parece que aqui é tipo, eu vou te mostrar, vou te dar uma pinceladinha do que a gente vai falar em cada episódio. Talvez até por não ter um fio condutor nessa escolha dos 5 santos, eles tiveram que apresentar os 5 aqui, a vida dos 5. Eu não sei, eu tô supondo coisas justamente porque isso não foi falado. Se fosse apresentado, talvez eu não tivesse nenhuma dessas dúvidas, tudo tivesse muito claro. Talvez exista um motivo muito claro por trás que não foi expresso aqui. Então, enquanto episódio de série, eu não entendi. Eu senti falta de realmente um argumento para esse episódio, de por que esse episódio existe e é importante. Né? Se eu depois tiver assistido ele e todos os outros, eu poderia só não ter assistido ele. Né? Se eu já sou um assinante, por exemplo, eu não quero comprar. Eu já sou um assinante Premium, Umbo, Master, Jumbo. Não tenho nada mais para adquirir. Já adquiri tudo. Preciso assistir esse episódio. Porque eu não preciso ser convencido. Já quero assistir a série, não preciso ser convencido. Essa é a dúvida, tá? Mas, conteudisticamente, a narrativa de cada santo foi muito boa. Foram apresentadas de uma forma muito digna, muito bonita. As imagens muito boas. Claro, a gente não tá falando aqui de cinema pensando, tipo, é uma série, né, algo, talvez não seja essa palavra, mas algo cult, assim, né, uma fotografia, um negócio assim. É um documentário, tá? Bonito, imagens muito bem tratadas, selecionadas, então acho que isso é importante. A gente, a estética que a gente tem na Igreja Católica é justamente porque as pessoas se dedicam um pouco, ou as pessoas que não têm, apenas aquelas que não têm capacidade técnica se dedicam, não sei, talvez todos esses fatores, mas a estética na Igreja Católica ainda hoje muito menos já do que 20 anos atrás, mas ainda hoje é bem precária. É muito santo, a gente está acostumado a ver aquelas imagenzinhas tortinha de gesso com um olho aqui e um outro ali, ou aquela imagem de camiseta, e deu. Às vezes muita imagem de camiseta que se mistura com representação da Umbanda. Então, vejam, eu não tô nem falando, talvez tenha geração de imagem de IA aqui especificamente, assim, de imagem dos santos por IA, eu imagino que também tenha, mas muitos aqui são animações, são coisas feitas em cima de pinturas, então são obras de arte de fato, representações dos santos, coisas que já existem, a BP não criou, mas a BP selecionou bem, tratou bem essas imagens, aplicou bem aqui, então acho que isso é um grande mérito. Então basicamente é isso, acho que o resumo é esse. Este episódio, enquanto episódio, não gostei muito, porque não me parece um episódio, me parece uma peça publicitária. O conteúdo ficou muito bom e me parece que os episódios serão muito bons. Então eu diria que aí talvez seja uma impressão minha que esperava outra coisa. Mas me parece que se eu dependesse desse aqui eu não adquiriria. Mas eu gosto muito do Santos, eu tenho muito interesse e eu acho que vai ser, conhecendo inclusive a qualidade das coisas, dos conteúdos informativos de entretenimento assim da BP, eu diria que vão ser bons episódios, né? Vai ser bom, vai dar para aprender, se interessar e até criar uma devoção por esses santos ali. Mas por esse aqui, por esses problemas que eu citei, por essa falta de concatenar as ideias, assim, achei esquisito. Me conta aí nos comentários o que tu achou desse episódio. Tu já tinha assistido, se tu assistiu aqui comigo, o link para ele vai estar aqui embaixo. E vamos seguir essa conversa, mas reforço, muito importante que esse tipo de obra saia com essa qualidade estética de produção, de pós-produção, na verdade. Muito interessante isso, tá? Gosto muito, gosto da ideia, senti falta de alguns detalhes, mas espero que muitas pessoas possam aprender as histórias desses santos por essa série. Certo? Espero vocês aqui no Todo Santo Dia, que todo santo dia eu tô aqui falando dos santos.
E nos próximos reacts, se tu tiver alguma coisa, me indica aí, que eu vou fazer react. Na série aqui Descobrindo Santos, também tem muita coisa rolando. Espero aqui. Até a próxima.